Imagine um império tão grandioso que acreditava ser eterno. Um império que construiu estradas que ainda existem, monumentos que desafiam o tempo e leis que moldaram o mundo moderno. Mas mesmo o mais poderoso dos impérios pode ruir, não por mãos inimigas, mas por dentro. Esta é a história da ascensão e da queda do maior império da antiguidade, Roma. Sejam bem-vindos ao canal Mente Curiosa. O nascimento de uma lenda. Roma nasceu humilde. Segundo a lenda, foi fundada por dois irmãos, Rômulo e Remo, filhos do deus Marte, amamentados por uma loba. Uma história simbólica, violenta, divina e ambiciosa, assim como a própria Roma se tornaria. No início, era apenas uma pequena aldeia às margens do rio Tibre, entre colinas. Nada indicava que dali surgiria o centro do maior império do mundo antigo. Mas o povo romano possuía algo que nenhuma outra cidade tinha: uma vontade inquebrável de crescer. Roma começou lutando por sobrevivência, enfrentando povos vizinhos, formando alianças e aprendendo a guerrear. Em pouco tempo, dominou a Península Itálica. E quando se unificou, Roma descobriu algo perigoso: o gosto pelo poder. A ascensão de república a império. No século V a.C., Roma se tornou uma república. Um governo baseado em leis, senadores e eleições. Algo revolucionário para a época. Mas o poder sempre atrai a ambição. Roma expandiu suas fronteiras através de guerras brutais, principalmente contra Cartago, sua maior rival. As guerras púnicas foram decisivas. O general Aníbal, de Cartago, cruzou os Alpes com elefantes e quase destruiu Roma. Mas Roma resistiu, venceu, e com a destruição de Cartago, passou a dominar o Mediterrâneo. A partir dali, Roma deixou de ser apenas uma cidade-estado. Tornou-se uma potência mundial. Suas legiões marchavam por toda parte: Europa, África, Ásia. Onde Roma chegava, levava estradas, leis e civilização. Mas também sangue e escravidão. O auge do poder, a Era de Ouro. Séculos depois, Roma atingiu o seu auge sob Otávio Augusto, o primeiro imperador. Foi o início do Império Romano, um período conhecido como Pax Romana, a paz romana, uma era de prosperidade e estabilidade. As cidades floresciam, o comércio se expandia e a cultura romana se misturava à de outros povos. Os romanos dominavam a arquitetura, construindo anfiteatros, templos e aquedutos, com engenharia tão precisa que muitos resistem até hoje. O Coliseu, por exemplo, ainda é símbolo do poder e da grandiosidade romana. O exército era o coração do império. Cada legião representava o orgulho e a disciplina de Roma. Soldados treinados, organizados e temidos. Eles não apenas lutavam, mas também construíam estradas e cidades. E com cada nova conquista, Roma se tornava mais rica e mais arrogante. A decadência, o lado sombrio do poder. Mas por trás do brilho, a decadência crescia silenciosa. Roma começou a ser vítima daquilo que ela mesma criou: corrupção, desigualdade e ambição sem limites. Os políticos compravam votos, o Senado se tornava corrupto e o povo romano se acostumava ao pão e circo, comida e entretenimento para esquecer os problemas reais. Gladiadores lutavam até a morte para divertir as massas, enquanto os imperadores enriqueciam às custas do povo. As riquezas vindas das conquistas criaram uma elite cada vez mais distante da realidade. Os escravos faziam o trabalho pesado, enquanto os cidadãos livres viviam da política ou do ócio. Roma, que antes se ergueu pela disciplina, agora se sustentava pela aparência. Internamente, o império estava podre. Externamente, novos inimigos observavam suas muralhas com atenção. Guerras civis e loucura no poder. O império entrou em colapso político. Generais começaram a lutar entre si pelo trono. Em apenas 50 anos, mais de 20 imperadores diferentes governaram Roma, muitos assassinados por seus próprios soldados. Alguns nomes ficaram marcados pela loucura. Calígula, que nomeou seu cavalo como senador. Nero, que tocava lira enquanto Roma ardia em chamas. Cômodos, que acreditava ser a reencarnação de Hércules. A glória deu lugar ao caos. O Senado perdeu poder. O exército, antes símbolo de ordem, se tornou um instrumento de ambição pessoal. Roma estava sangrando, e ninguém conseguia estancar a ferida. As invasões bárbaras e a divisão do império. Para tentar controlar o colosso que se tornara o império, o imperador Diocleciano decidiu dividir Roma em duas partes: Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. No papel parecia uma boa ideia. Na prática, enfraqueceu a unidade do império. O Ocidente, com capital em Roma, enfrentava crises econômicas, fome e corrupção.
O Oriente, com capital em Constantinopla, prosperava. Enquanto isso, os povos bárbaros, visigodos, vândalos, hunos, pressionavam as fronteiras romanas. O exército, cansado e mal pago, já não tinha força para resistir. Em 410, Roma foi saqueada pelos visigodos. Pela primeira vez em 800 anos, a cidade eterna era invadida. O mundo antigo testemunhava o impossível. Roma ajoelhada. O fim, a queda do Império Romano. Em 476 d.C., chegou o fim. O último imperador romano do Ocidente, Rômulo Augustulo, foi deposto por Odoacro, um chefe bárbaro. O Império Romano, que durou mais de 1000 anos, finalmente caía. As estradas ficaram em ruínas. As cidades se despovoaram. A ordem virou caos. Mas enquanto o Ocidente mergulhava na Idade Média, o Império Romano do Oriente, conhecido como Império Bizantino, continuaria por quase mais 1000 anos, mantendo viva a chama de Roma. Roma caiu, mas sua sombra jamais desapareceu. Suas leis moldaram nossos códigos jurídicos. Sua língua, o latim, deu origem a idiomas como o português, o espanhol, o francês e o italiano. Suas ideias de governo, de justiça e até de arquitetura ecoam até hoje. Roma pode ter queimado, mas o espírito romano sobrevive em cada cidade moderna, em cada parlamento, em cada nação que busca poder e glória. E talvez essa seja a lição mais poderosa da história. Todo império acredita ser eterno, até o momento em que começa a ruir por dentro. Se gostou dessa história, inscreva-se no canal e descubra a próxima ascensão e queda de um império que também acreditava ser invencível.